Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que me acompanha aí de casa. Meu nome é Adriana, eu sou da assessoria de História, Filosofia e Sociologia e vou estar aqui acompanhando com você a nossa segunda live relacionada a essa segunda semana de estudos ao componente de História voltado para a terceira série do ensino médio. E aí, na primeira semana, o que a gente estudou? A gente falou sobre um período denominado Guerra Fria e caracterizamos aspectos positivos, negativos, políticos, econômicos, tecnológicos, ideológicos referente a esse período no contexto mundial. Nessa segunda semana, nós começamos trabalhando aí com o capítulo 41 do volume 9 do seu material, a pensar quais são os reflexos desse panorama mundial no Brasil. Então a gente começa a pensar nas décadas de 40 e de 50 no Brasil, esse processo de fim de Segunda Guerra Mundial e início de um novo período que a gente denomina aí de período democrático, populista democrático no Brasil. Então vai ser um período caracterizado pelo voto secreto universal que vai eleger alguns presidentes, algumas figuras que têm aí umas características próprias de governo. Então vamos falar, né? Falamos aí na aula nessa segunda semana sobre o governo de Vargas e o governo de Dutra, e aí a gente segue falando nas próximas aulas sobre o governo de Juscelino Kubitschek, de Jânio Quadros e de João Goulart, ok? Então, para a gente pensar um pouco sobre isso, falamos o quê? Que esse período de transição no Brasil, que marca influenciado pelo fim da Segunda Guerra Mundial, vai ter essas mudanças políticas. Por quê? Até então, na Segunda Guerra Mundial, década de 40, o Brasil era caracterizado por um período que a gente nomeia de Era Vargas, mais precisamente o Estado Novo, que é caracterizado como um governo marcado pelo autoritarismo, chamado um governo ditatorial de Getúlio Vargas. Mas durante esse período, o governo brasileiro se posiciona na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, que tem um discurso forte a favor da democracia. Como que isso pode acontecer? Peraí, tem uma contradição aí. Como é que o governo, Getúlio Vargas, ditatorial, está se aliando a outros países que defendem regimes democráticos? Com certeza, isso foi percebido e vai ter uma pressão social, política muito forte para que haja um fim desse período autoritário aí regido por Getúlio Vargas. Só que essa transição que a gente viu, ela vai se dar com algumas mudanças políticas, por exemplo, no plano partidário e também articulações. Quem sabe Getúlio Vargas fica no poder. Então essa foi a primeira tarefa que a gente deixou para vocês na nossa aula, que é pensar sobre a organização partidária e o queremismo. Vamos lá. A primeira questão que a gente colocou para vocês era para que vocês pensarem sobre as novas e antigas organizações partidárias no Brasil. Porque durante o período de governo do Estado Novo, não existia representação política. Dentro de uma ditadura, não existe essa disputa de representatividade política. Então, quando há essa abertura, essa transição, antigos partidos e novos partidos políticos emergem. E isso está lá na página 53 do seu material. Eu estou trazendo aqui para vocês a página referente ao livro digital, mas lá na página 53, já o primeiro parágrafo já diz: as antigas e novas organizações partidárias, como a União Democrática Nacional, a UDN, que tinha um caráter mais conservador, o Partido Social Democrático, o PSD, que era um partido atrelado à figura do Getúlio Vargas, mas um partido que a gente diz que é mais
aristocrático, elitista, e o Partido Comunista Brasileiro. Esses três partidos voltam e mais um voltam a ser legalizados, e mais um partido aí, que é o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, ligado aos trabalhadores, às classes mais populares, mas também atrelada à figura de Getúlio Vargas. Então, com novos partidos, vem o quê? Candidatos para eleições. Só que, e aí? Quem é que vai ser eleito? E aí começa uma articulação, que foi a segunda tarefa que nós pedimos para vocês, que analisassem essa imagem aí, olha. Tá vendo? É um quê? É uma manifestação, é um movimento falando de Constituição, que vai se inaugurar uma nova Constituição em 1946, mas esse movimento, o que essas pessoas estão querendo? Olhe lá para as placas. Salve, presidente Vargas, queremos Getúlio, os operários querem Getúlio, nós queremos Getúlio com ou sem constituinte. Então, um movimento aí político, social, que vai valorizar, vai defender a permanência de Getúlio Vargas no poder. E isso começa a incomodar outras áreas políticas que vão começar a o quê? A se articular para colocar fim, né, a essa, digamos assim, a essa manipulação para mais um golpe que vai deixar Getúlio Vargas no poder. E aí, como a gente viu, essas manobras para a continuidade de Getúlio Vargas no poder não deram certo. O presidente foi obrigado a renunciar, né, por pressões das Forças Armadas, e nas novas eleições, quem é eleito é o general Eurico Gaspar Dutra. E durante o seu governo, um dos fatos marcantes é a elaboração de uma nova Constituição, a Constituição de 1946, que vai substituir a polaca, né? A Constituição de 1937, que instaurou o Estado Novo durante a Era Vargas. Essa Constituição, destacamos uma coisa aí interessante aí para a gente pensar em mudanças relacionadas ao cenário brasileiro anterior, que pela primeira vez vai ser colocado eleições de forma de voto secreto e universal. Mas universal para quem? Porque ficaram excluídos aí alguns setores da sociedade, como os analfabetos, os militares, os religiosos. Vale a pena a gente pensar um pouco sobre isso. E também, se a gente coloca tanta liberdade, durante o governo Dutra, houve supressão, uma limitação de algumas liberdades de associações de trabalhadores, de movimentos populares. Está tendo também uma contradição durante esse governo. E aí lembra que a gente pensou aqui, como é que eu vou relacionar o contexto mundial, que agora depois de 45 é o período da Guerra Fria, com o contexto político brasileiro? O governo Dutra vai se alinhar muito fortemente ao lado do bloco capitalista dos Estados Unidos e vai romper relações diplomáticas com a União Soviética. E dessa forma a gente pode concluir aí que é um governo de cunho mais conservador. Teve planos econômicos também, mas muitas insatisfações tornou favorável a volta de alguém. E você já sabe quem. Coloca o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, porque o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. É o que a gente propôs como uma segunda, né? Já me perdi aqui, de atividade, uma análise de imagem aí para você. E aí nós solicitamos para vocês uma terceira tarefa, mais uma análise de imagem, que é analisar, esse documento histórico que está aqui do lado, está lá na página 54 do seu material. Que documento é esse, hein? É um cartaz de propaganda eleitoral, que está trazendo a candidatura de quem? De Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, devido ao fracasso, né, econômico, pelas contradições também políticas do governo Dutra,
abre-se um cenário favorável para que se deseje a volta de Getúlio Vargas. E então Getúlio ele se candidata dentro desse partido, Partido Trabalhista Brasileiro. Então ele se coloca no meio do povo, valorizando aí uma imagem que a gente vai chamar de populismo. Tão populismo que se torna uma marchinha de carnaval. Por isso que eu cantei, né, para vocês aí, bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar o sorriso do velhinho, faz a gente trabalhar, ou seja, coloca o retrato. O que é botar o retrato de volta? É colocar na casa presidencial. A cada presidente, um retrato do presidente, 2 presidentes são colocados. E o sorriso do velhinho, olha esse sorriso aí simpático aí nessa propaganda, faz a gente trabalhar, ou seja, vai melhorar a economia, vai melhorar para todo mundo. E isso vai, então, favorecer a volta de Getúlio Vargas ao poder. Não vamos esquecer que esse novo governo de Vargas, essa volta dele ao poder, se situa dentro de um contexto histórico diferente do anterior, que é dentro de um período democrático. E Getúlio Vargas ele vem com uma proposta política econômica, que é embasado no desenvolvimentismo, no nacionalismo. Nacionalismo, nacional, é investir no país, na própria produção desse país, principalmente no setor industrial. Então, vários setores ligados à energia, à produção de a água, telefônica, diversos setores no país começam a serem investidos, mas numa iniciativa estatal, ou seja, essas indústrias de base, né, que é a proposta de Vargas que são formadas, elas vão pertencer ao domínio, ao controle do Estado. Vamos pensar dentro novamente do contexto da Guerra Fria, será que isso é compatível ou não com a política capitalista defendida aí pelo bloco defendido dos Estados Unidos? Então, a gente pode pensar o que aqui? Que isso vai desagradar a um setor da sociedade, a vários setores da sociedade, para ser mais exata, porque setores que dependem da privatização começam a perder com isso. Por outro lado, investir em indústrias de base é um rendimento que demora bastante. Então, a gente começa a ver um aumento de custo de vida muito grande e pouco retorno financeiro para esses trabalhadores, o que vai desencadear no Brasil também há um movimento de oposição, de contestação, de greves de trabalhadores. Então, olha só a pressão que é colocado para Getúlio Vargas. Os setores elitistas descontentes com essa política estatal, nacionalista, e os trabalhadores descontentes. Isso vai desencadear num desfecho que você conhece, né? Ficou marcado, que é o suicídio de Getúlio Vargas. E a nossa última tarefa para vocês é analisar essa importante fonte histórica, que é a Carta Testamento do Getúlio. Lá na seção Interpretando Documentos, que está na página 56 e 57 do seu material, nós somos convidados a analisar um trecho da Carta Testamento de Getúlio Vargas. Vou ler aqui primeiramente, para a gente poder pensar nas questões que nos são propostas, tá bom? Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se novamente e se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instauração do regime de liberdade social. Tive de renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo.
Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Escolho este meio de estar sempre ao vosso lado. Quando a fome bater à vossa porta, sentireis em vosso peito a energia para a luta por vós e vossos filhos. E aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue terá o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil, lutei contra a expoliação do povo, tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Esse é um importante documento que leva a diferentes versões, interpretações e análises, mas pensando aqui nas questões propostas, como é que a gente pode estar pensando qual é a crítica aqui que está sendo colocada por Getúlio Vargas? Então, depois dessa leitura do texto, vamos responder as questões. Lá na letra A, que forças, vou ler a questão, mas para a gente olhar no texto e pensar com isso a partir desse texto. A que forças se refere ao seguinte trecho de Getúlio, as forças e interesses contra o povo, que é logo aqui na primeira linha. As forças e interesses contra o povo. Que forças é essa? Quem é que está contra o povo? Dentro desse contexto que leva a esse desfecho de Getúlio Vargas, né, ao seu suicídio, nós temos uma crise política muito forte e uma pressão da UDN, o partido de oposição, que inclusive envolve o presidente em um caso de tentativa de assassinato, envolvendo aí o Carlos Lacerda na Rua Tuneleiro, lá em Copacabana. Isso vai gerar acusações de que o mandante, né, seria Getúlio Vargas, relacionado indiretamente aí a Gregório Fortunato, e isso vai aumentar cada vez mais a essa oposição a Getúlio. Então, quando ele fala aí de forças de interesses contra o povo, ele está se referindo àquele que se opõe a ele. Se ele defende o povo, quem se opõe a ele está contra o povo. Então, é uma crítica aí muito forte aos partidos, ao partido principalmente aí ligado aos militares, que é a UDN. Na letra B, a gente pergunta aí quem representava os interesses do povo, né? Se, né, tem esse interesse do povo, como é que Getúlio, inclusive, coloca aí que ele lutou pelo povo? Olha aqui na quarta linha, né? Sempre defendi o povo e principalmente os humildes, colocando o lado dos trabalhadores. Então, ele se coloca como defensor do povo e que se vai colocar nessa frente, nessa linha do tiro, oferecendo a sua vida. E na letra C, iniciei o trabalho de libertação e instaurei um regime de liberdade. Tive de renunciar. Ele está falando aqui, né, de um período que não é esse período da volta dele, mas anterior da Era Vargas, que é o período principalmente do Estado Novo. Foi quando ele teve que renunciar, sair do poder e inaugurou aí o governo do Dutra. Ele diz que aí então iniciou o trabalho de libertação e instaurou um regime de liberdade social. E a questão diz que, então, em 1937, o governo de Vargas instaurou o Estado Novo. Tratou-se efetivamente de um regime de liberdade social? Será que durante o Estado Novo realmente teve liberdade social? Vamos pensar aqui nas características do Estado Novo, que foi ligado ao autoritarismo, à repressão, à censura, a colocar na ilegalidade os partidos políticos. Então, na verdade, ele está se vangloriando aí, mas que na prática política isso não aconteceu exatamente. Então, o que leva a gente a questionar essa tal de liberdade social que Getúlio afirma ter defendido.
Na questão 2, vai perguntar qual é a sua opinião, se a Carta de Vargas pode ter influenciado de alguma maneira as revoltas que se sucederam à sua morte, porque a sua morte vai causar uma comoção social sem precedentes. O velório do Getúlio vai levar a lotar o Rio de Janeiro, todos querem ver o presidente e se revoltam contra aqueles que levaram a esse desencadeamento. Então, certamente teve muita influência, inclusive no futuro próximo, que são as próximas eleições presidenciais, que vai colocar Juscelino Kubitschek no poder. E aqui fica já o nosso convite para a próxima aula, que vamos falar sobre o governo de Juscelino Kubitschek em questões políticas, econômicas e culturais. Não perca, então, a nossa terceira semana de aula e até a próxima.